Sabe, existe uma ironia muito peculiar no mundo do ocultismo. Ah, com certeza. A expectativa da maioria das pessoas é bem diferente da realidade, né? Exato. É que, tipo, a expectativa geral sempre aponta para o caos. A gente imagina aquelas entidades indomáveis, cânticos em idiomas mortos, uma névoa de mistério impenetrável. Aham. Ah, a magia como a antítese total da ordem. Pois é, mas quando a gente analisa como as sociedades secretas operam na prática, a realidade revela algo completamente contraintuitivo. O misticismo muitas vezes exige uma estrutura burocrática mais rigorosa do que, sei lá, o departamento de recursos humanos de uma multinacional. Sim, é uma burocracia mística, por assim dizer. Identificada como Ordo Sacra Salomonis Regis, ou, para encurtar, OSSR. E o que torna esse organograma tão singular não é apenas o vocabulário cheio de pompa. É, na verdade, a tentativa de estruturar o intangível. Como assim estruturar o intangível? É que o documento pega um sistema de crenças que lida com forças imateriais, energias e tudo mais, e simplesmente engessa isso em uma escada hierárquica extremamente rígida. Nossa. É tipo uma engenharia organizacional aplicada ao esoterismo. E logo de cara, no primeiro contato visual, o material já deixa claro que não tem espaço nenhum para improvisar. E falando em contato visual, o logotipo que coroa essa hierarquia já dita o tom da análise. É bem intrigante. Sim, a estética visual ali é forte. Tem um emblema circular escuro. Aí, bem no centro, repousa uma caveira. E logo acima dela, uma estrela de Davi, ladeada pelo número 3 de cada lado. Aham. E ainda tem um terceiro número 3 lá na base. A inscrição com o nome da ordem circunda tudo isso. É uma iconografia bem densa, né? Funde a mortalidade da caveira com uma geometria sagrada clássica. É um aviso visual, praticamente. Essa estética serve como um filtro inicial para quem chega. Para assustar os curiosos. Um pouco, sim. A caveira na tradição esotérica quase nunca é só um símbolo de morte física. Ela representa aquele desapego necessário do mundo profano, sabe? A morte do ego. Ah, entendi. E quando você combina isso com a estrela de Davi, que remete a fundações místicas abraâmicas, e a repetição do número 3, que tem um peso espiritual imenso, bom, cria-se essa interseção perigosa entre o divino e o letal. É a forma deles dizerem que o conhecimento exige respeito. Mas a missão do nosso mergulho de hoje é justamente desmistificar esse aviso, né? Não vamos parar nesse verniz intimidador. Exatamente. A ideia é simplificar. Sim, porque, à primeira vista, o excesso de termos em hebraico e esses conceitos místicos parece uma barreira intransponível, principalmente para quem não é iniciado no assunto. Então, a proposta é traduzir esses conceitos complexos para a realidade prática, de uma forma bem simples, focada em iniciantes mesmo. E a melhor maneira de compreender uma engrenagem tão vasta é começar pelo chão de fábrica. Pegar o elevador para o térreo. Isso. Em vez da gente focar só no topo abstrato da pirâmide, vamos seguir o percurso do calouro, porque cada etapa dessa hierarquia cumpre uma função psicológica e operacional vital para a ordem sobreviver. Então, o nosso ponto de partida natural é a base do documento, o grau 0. Os neófitos. Isso. Eles recebem o título de Yaladim HaLeila, que se traduz como criança da noite. O texto diz que eles passam por um processo de disciplina, observação e formação. É uma nomenclatura bem precisa. A criança da noite não tem a ver com algo maligno ou obscuro no mau sentido. Não. Não. A escuridão aí representa o estado de cegueira de quem acabou de sair do mundo exterior. Aquela pessoa ainda não recebeu a iluminação do conhecimento da ordem. E a metáfora da criança reforça que eles são totalmente dependentes, têm que reaprender a caminhar nas novas regras. Para simplificar para quem está ouvindo, o grau 0 é basicamente o equivalente místico de um estagiário no primeiro dia de trabalho. Perfeito. Ou tipo um calouro na universidade que não sabe onde fica a biblioteca. A diretriz principal ali é: olhe, aprenda e não toque em nada. A ação é ativamente desencorajada. E tem uma razão psicológica profunda para isso. Antes de lidar com mistérios ocultos, a instituição exige submissão. A paciência atua como o primeiro teste, o mais implacável de todos. Ou seja, essa pessoa não aguenta ficar quieta. Exato.
Se o neófito não suporta o silêncio e a restrição de não fazer nada, ele prova que é um risco de segurança inaceitável. Ele nunca vai ter acesso a nenhum segredo real. Mas claro, ninguém aguenta ser estagiário para sempre. Uma instituição não sobrevive só de pessoas observando. Eventualmente, a pessoa precisa colocar a mão na massa. E é aí que a estrutura dá um salto. Sim, quando essa disciplina básica é assimilada, o membro deixa de ser uma criança da noite e se torna um iniciado, entrando no grupo dos levitas. E a transição aí muda tudo. O foco deixa de ser mudar o comportamento e passa a ser operar a máquina da ordem. Os levitas abrangem os graus do 1 ao 4. E, cara, o documento revela uma divisão de tarefas impressionante nessa seção. É fascinante. Eles não são uma massa homogênea de estudiosos. A estrutura se fragmenta em uma especialização extrema. A magia vira um trabalho técnico compartimentalizado. A gente pode explicar isso, de forma bem didática, comparando esses 4 graus a departamentos de uma grande empresa. Uma analogia excelente para quem está começando a entender. Então, o primeiro grau abriga os gersonitas. Eles são a linhagem dos estudiosos, focados nos mistérios dos astros e nas bases da magia. É o departamento de pesquisa e desenvolvimento. A teoria pura. Sim. Mentes focadas em mapas astrais e textos antigos. E todo o sistema ritualístico sólido depende disso. Os astros precisam estar alinhados, as fórmulas exatas. Os gersonitas garantem a ciência do negócio. Sem eles, o resto é só teatro. Só que ter só teoria não resolve. Aí entra o segundo grau. Os meraritas. Eles são chamados de guardiões da estrutura. A equipe de segurança e infraestrutura. Isso. Eles cuidam da proteção e, o que eu achei mais curioso, da construção das ferramentas. Não basta entender o céu, alguém tem que trancar as portas e fabricar os artefatos mágicos. E construir ferramentas não é um detalhe pequeno. A magia descrita aí exige implementos físicos com energia. Eles não podem simplesmente comprar isso na rua. Dar uma passadinha numa loja esotérica não rola, né? Não, de jeito nenhum. Comprometeria a integridade do rito. Ao acumular a função de artesão e segurança, o segundo grau garante que tudo fique livre de contaminação de fora. Bom, a gente tem a teoria e as ferramentas, mas isso tem que ir para o campo de batalha uma hora. E é aí que entra o terceiro grau, os coatitas. O corpo operacional de campo. Eles que colocam a mão na massa. O documento diz que eles lidam com as práticas ritualísticas da liturgia e os exorcismos. É o pessoal da trincheira espiritual. É o choque tático com o desconhecido. Quando eles falam em exorcismo, indica que eles lidam diretamente com forças voláteis. Os coatitas aplicam a força bruta, enquanto o pessoal dos graus anteriores fica na retaguarda. Deve exigir um preparo psicológico absurdo. Com certeza, uma resiliência que os estudiosos teóricos raramente têm. E para fechar esse grupo dos levitas, temos o quarto grau, os aaronitas. A definição é que eles são a linhagem litúrgica focada nos iniciados que efetivamente operam as ferramentas da arte que os meraritas construíram. Sim, eles unem o material ao espiritual. Mas espera aí, isso levanta uma dúvida intrigante para a nossa audiência. Porque parece uma linha de montagem mística muito rígida. Um grau só estuda, o outro só constrói, o terceiro vai para a briga nos exorcismos e o quarto opera a liturgia. Isso é uma progressão linear rigorosa? Tipo, você tem que passar pelo grau 1, 2, 3 e 4? Ou as pessoas são alocadas de acordo com as aptidões delas, tipo vagas de emprego? Essa é uma excelente pergunta e atinge o coração da genialidade dessa arquitetura. A nomenclatura sugere uma escalada vertical, claro, mas as tarefas exigem talentos totalmente diferentes. Um teórico não é necessariamente um bom guerreiro espiritual. Exatamente. Mas independente de ser linear ou por talento, o mecanismo principal aí é a compartimentalização radical. É uma estratégia de mitigação de danos. Ninguém faz tudo sozinho. É uma estratégia de segurança, né? Nenhuma peça do xadrez consegue ver o tabuleiro inteiro. Perfeito. A eficiência do ritual é lucro. O objetivo primário é a proteção institucional. Se um gersonita, lá da teoria, decide trair a ordem, ele só leva a teoria. Ele não tem acesso às ferramentas nem à tática de combate. Isso evita que alguém fique poderoso demais. Sim, o fracionamento da sabedoria previne a rebelião.
Só quem está no topo domina tudo. E isso nos leva à próxima transição temática. Porque depois que você domina essa parte tática ou especializada, fazer mais do mesmo não te faz evoluir. O próximo passo lógico não é fazer mais, é passar a gerenciar. A entrada no 5º grau. Exato, onde o membro vira um sacerdote, os Coenim. A barreira dos levitas fica para trás. Eles ainda são operacionais, mas ganham uma nova responsabilidade gigante, o aprendizado dos levitas. A mudança de paradigma aqui é total. O foco deixa de ser tipo, o que eu consigo fazer com as minhas mãos, e passa a ser, como eu garanto que o sistema continue funcionando depois de mim. Trazendo de volta para a nossa analogia do mundo real, para o pessoal que está ouvindo, é como passar de um operário altamente especializado para um gerente de nível médio. O seu valor agora é garantir que a nova geração aprenda a fazer direito e não exploda o laboratório. É o sistema circulatório do conhecimento. Uma organização que guarda saberes tão específicos morreria em uma geração sem esses mentores. Eles são a ponte entre a força de trabalho e o alto comando, então. Exatamente. Sem a mentoria eficaz do 5º grau, os neófitos ficariam paralisados e a cúpula ficaria isolada sem ninguém para executar as ordens. Eles perpetuam o conhecimento. Só que por mais vitais que esses gerentes sejam, eles ainda não dão a palavra final. E aí que a gente chega no ápice, o alto escalão. Graus 6, 7 e 8. É onde a brincadeira fica realmente perigosa. Deixando o gerenciamento diário de lado, a gente entra no círculo íntimo de liderança. E a dinâmica entre os graus 6 e 7 tem um detalhe que eu achei muito fascinante. Sim, a inversão de prioridades, né? Isso. Vamos lá. O 6º grau é o Segan Kohanen, o vice-sumo sacerdote. Ele zela, protege e representa o líder na ausência dele. Mas o texto destaca que ele é quem conduz oferendas e sacrifícios. E é a lâmina da organização, a expressão operacional máxima antes do topo, e a condução de sacrifícios carrega um energético imenso no ocultismo. Ele meio que suja as mãos para manter o líder puro. Pois é. Mas olha que curioso. O 7º grau, que está acima dele, é o Yoetz Kohanim, o sacerdote conselheiro, o conselheiro direto do sumo sacerdote, uma posição de pura sabedoria. Na nossa lógica de empresa normal, o vice-presidente, que opera as coisas mais arriscadas, sempre está logo abaixo do presidente. Mas aqui, o conselheiro está acima do vice. A sabedoria pura vale mais do que a condução de sacrifícios. Essa inversão quebra a lógica corporativa que a gente conhece, mas faz muito sentido numa governança esotérica. O vice sabe como cortar, mas é o conselheiro que sabe por que e quando cortar. A estratégia importa mais que a força. Sim, um erro no sacrifício estraga um hito, mas um erro na estratégia contamina toda a tradição. O conselheiro é quem resguarda o rumo da instituição. E isso tudo prepara o terreno para o núcleo absoluto da ordem, o 8º grau. A cadeira solitária do sumo sacerdote, o Kohen Gadol. A autoridade máxima. O documento lista atributos que, impressionam. Ele é o único autorizado a ofertar no Santo dos Santos, é o guardião dos rituais mais perigosos e o sacerdote mais próximo de Deus. A linguagem muda drasticamente aqui no topo, né? Muda, e muda de propósito. Se você olhar lá na base, as palavras eram disciplina, estudos, ferramentas. Agora, no grau 8, a semântica fala em isolamento e perigo extremo. Não tem luxo, não tem descanso. De forma alguma. A liderança máxima não é só um privilégio burocrático. O sumo sacerdote é como um para-raios da ordem. Monopolizar os rituais mais perigosos significa assumir fardos que destruiriam mentes menos preparadas. O preço de ter o controle total é ficar sozinho no olho do furacão. Caramba, é uma jornada em tanto, né? Absurda. Só recapitulando rapidamente a trajetória elegantemente desenhada no diagrama para nossa audiência, começa lá no silêncio e na disciplina cega da criança da noite. O grau 0. Passa pela especialização hiperfocada dos levitas, evolui para mentoria e gerência dos sacerdotes Kohanim e termina no peso solitário e brutal do sumo sacerdote. E o grande aprendizado de hoje, quando a gente explica conceitos enigmáticos através dessas lentes mais corporativas, de departamentos e carreiras,
é ver como a natureza humana opera de formas muito semelhantes. Seja num prédio espelhado em São Paulo ou num templo milenar oculto. Exato. As engrenagens para criar lealdade, dividir informações e assegurar o poder são as mesmas. A roupagem é mística, mas a mecânica é totalmente humana. E bem fria, eu diria. O que inclusive deixa uma reflexão final muito provocativa no ar. A gente viu que essa hierarquia exige obediência cega na base para chegar na proximidade divina no topo, certo? Sim, esse é o caminho vendido para eles. Mas fica o questionamento. Será que essa compartimentalização extrema existe de fato para proteger a sanidade dos iniciantes contra perigos enormes que eles não entenderiam? Ou, na verdade, ela funciona como uma ferramenta cirúrgica para garantir que o poder absoluto nunca, jamais, saia das mãos de um único homem lá no topo? Fica a provocação para quem está nos acompanhando. E até a próxima imersão.